Olá, muito boa tarde. Criar proximidade de contextos de outros tempos, outras culturas, como são os da Bíblia, é a proposta que fazemos para os próximos minutos. Para isso, vamos informar sobre indicadores literários, culturais e geográficos que ajudam a compreender 3 textos, os que são lidos nas missas deste domingo. Isso mesmo pediremos à biblista irmã Luísa Almendra e ao jornalista cônego António Rego, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estarem no programa Eclésia. Boa tarde. Vamos detalhar esta análise a texto da Bíblia. Antes, cônego António Rego, há um tema que cria sintonias entre os 3 textos que estão lidos nas Eucaristias deste domingo? Sim. Foi falado aí antes que estes textos se destinam à liturgia do domingo. Portanto, eles estão para a liturgia e não a liturgia para os textos. E o coração do domingo são os cristãos juntos a celebrar a Eucaristia e a festa. E por isso, faço a minha propaganda de que o domingo é o dia mais importante da semana, porque é o dia que a gente se encontra em comunidade, que a gente ouve a palavra em comunidade, que a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo na comunidade. Isto não é uma obrigação de lei por causa de um pecado mortal. Isto é uma necessidade interior que os cristãos têm de reviver aquela última ceia onde se estava numa mesa mais ou menos parecida com esta, não sei se era exatamente onde estava Cristo e os apóstolos nessa grande festa e fazei em memória de mim. Ou seja, é uma lembrança viva. E por isso participam na Eucaristia semanalmente? Semanalmente. Podem participar também ao longo da semana, mas claro, o grande dia é o domingo. A liturgia de hoje é dura. 2 extremos, os muito ricos e os muito pobres. Eu acho que São Lucas se esqueceu da classe média, que talvez dizem os políticos são os grandes pobres dois, mas na realidade há ali o rico avarento que come tudo, que leva tudo, que faz as festas todas, e depois há um miserável que nem pode lamber as feridas que ali estão. E penso que isso nos choca, desses 2 extremos. São Lucas até, que é tão benevolente, que é tão meigo, que é do filho pródigo, que aqui é duro que se farta e pisa a nossa consciência. Isso vai ser, com certeza, mais em pormenor. Depois, se formos a Amós, há também estes 2 extremos, dos exploradores, dos ricos, dos que esmagam os pobres, e Deus diz, para lá, que isso não pode ser assim, porque esses são meus filhos e, portanto, a atenção que tem por eles. Eu julgo que é o conjunto, digamos, a panorâmica da liturgia da palavra deste domingo. Mensagens que resultam desses contrastes que os textos mostram acabam por ser uma ferramenta, deixe-me utilizar a expressão, que os autores bíblicos usam para chegar a quem querem, não é? E depois destas palavras bonitas que o Padre Rego, bonitas e significativas, nos falou sobre o domingo, eu também me apetece muito trazer este espanto por uma palavra de Deus que já vem desde os textos antigos judaicos, neste caso do profeta Amós, e os nossos textos cristãos do texto segundo o Evangelho de Lucas, que é uma reflexão e um diálogo sobre questões não extra-espirituais e divagantes, centradas numa relação muito horizontal entre o ser humano e Deus, mas numa relação entre os seres humanos entre si. Isto é, a fé, desde a fé judaica, a fé abraâmica, até à fé cristã, é uma fé que tem, esta relação com Deus é algo que tem a ver também com a relação com os irmãos. E acho que este é um aspecto muito forte, é verdade, o texto vai se centrar muito como é que esta relação se gera entre aqueles que têm muito e os que não têm nada, e as implicações que isso tem também para a vida de uns e de outros. Mas isto é um espanto que as Escrituras tragam esta vida muito concreta que desde sempre os seres humanos viveram e nós ainda hoje continuamos a viver com uma dimensão muito profunda e com muitas implicações. E de facto é um diálogo que Jesus tem com os fariseus, a classe mais religiosa do seu tempo, que cumpria até as práticas da esmola, do jejum, enfim.
e que lhes coloca este exemplo, não é? De um homem, um anónimo, até nem lhe dá nome, um homem que era muito rico e que tem, pronto, se situa. E o mais aqui a sublinhar é que se descreve este homem e depois um outro que nada tem, que está à sua porta, mas que não se diz, com certeza este homem tinha muitos bens, mas cumpria os mandamentos e certamente também não se diz nada que ele fosse um pecador, não é? Assim como o outro também não se diz nada sobre porque é que ele chegou àquele estado de pobreza, se era porque ele queria, se não fazia nada por isso, enfim, se também se instalou naquela situação, não se diz nada. Há duas situações, simplesmente. E antes, se calhar, Irmã, de analisar essas situações, vamos ouvir o próprio texto, a ver de que forma que o autor, enfim, nos apresenta um caso para, a partir daí, nos fazer chegar uma mensagem. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão, com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés, nem aos profetas, também não se deixarão convencer, se alguém ressuscitar dos mortos. Irmã Luís Almendra, que novo paradigma de vida é aqui apontado a partir desta história? Se nós ficarmos só com a primeira parte do texto, nós podemos cair em uma certa ideologia, não é? De que ser rico, enfim, não é muito bom, não é? E que ser pobre, entramos num certo debate de que Jesus parece estar a condenar o facto de ser rico e o que é que está aqui verdadeiramente em causa. Se é o mundo sempre, esta distribuição dos bens nunca foi equitativa, não é? Ou as tentativas até dessa distribuição muito equitativa também nunca foram assim, plenamente felizes e deram plena felicidade. Então, acho que este texto é um texto perigoso porque pode criar um debate perigoso. É preciso lê-lo até ao fim para perceber o que é que o autor onde é que ele nos quer situar e qual é a mensagem do texto. Qual é ela? Porque está muito escondida nesta expressão quando este homem rico pede para, como ele percebe o seu erro, que haja uma intervenção junto dos seus irmãos para que eles não venham cometer o mesmo erro que ele. E pede a Moisés, não é? Alguém que vá a Lázaro dizer-lhes, ou alguém que os vá avisar. E a resposta é esta: não deram ouvidos, não é? Então, acho que há aqui
as leituras, a reflexão sobre as questões, e nós vemos isso no testemunho hoje da Igreja, do Papa Francisco, que o testemunho em relação ao debate em relação às questões, às grandes questões do mundo, da economia e da pobreza, tem que ser muito iluminadas por este dar ouvidos a uma palavra, neste caso dos cristãos, a uma palavra do Evangelho. Como vamos ver nos textos judaicos, a palavra profética. Este dar ouvidos não é por uma ideologia que a nossa ação social se move, mas é por um horizonte de vida e um horizonte de esperança em Deus, que nós criamos uma relação com os bens e uns com os outros saudável e descentrada, não é? Porque a relação que nós temos, que nós criamos com os bens, nós até podemos pensar, enfim, que até temos pouco, temos só o que precisamos, não é? E estamos, não é? E não podemos fazer mais pelos outros. E isso também é um outro debate, não é? O que é que se pode fazer mais pelos outros quando também não se tem muito? Então, há aqui uma palavra, nós só conseguimos sair deste debate um pouco complexo, e o texto esconde, que é a capacidade de dar ouvidos a uma palavra de Deus, a uma relação com Deus, para poder ser criativos e generosos. A generosidade é algo que precisa de Deus. Ia dizer, Padre Rego, e ele, enfim, também perguntar o seu comentário a este texto, a partir do... Enfim, temos muitas referências hoje a quem podemos dar ouvidos na sequência do que dizia a irmã Luísa Almendra. É interessante que eu, ao ouvir a palavra, surgiram coisas novas que eu tinha encontrado ao ler. E aqui acho a importância de se ouvir na liturgia a palavra. Primeiro, que a palavra seja bem proclamada, seja bem amplificada, que chegue a todos os recantos da Igreja, mas também que seja bem ouvida. Acontece-me muitas vezes que eu, ao ouvir, descubro coisas que nunca tinha visto ao ler. Depois, este complexo texto do rico e do Lázaro. De facto, aquele senhor tinha o máximo de tudo. Ou seja, esbanjava tudo. No vestir, no comer, no beber, no aparato, nos banquetes que oferecia. Era o símbolo do extremo da riqueza. Enquanto o outro era o símbolo do extremo da pobreza. Estão aqui dois símbolos. Ora bem, eu penso que há aqui um problema de economia, primeiro. Os bens são para todos. São para todos. É evidente que quem trabalha mais pode ter mais. Quem trabalha menos pode ter menos. É evidente que pode haver circunstâncias excepcionais de gente que ficou mesmo na pobreza e sem culpa nenhuma. De resto, como dizia muito bem a irmã Luísa, aqui não se analisa se eles são bons ou maus. São assim. Agora, há uma coisa que é bem clara. Os bens são para todos. E depois, quem chega a este estado de ficar embriagado com a própria riqueza, com o luxo, com o brilho, com a fartura, com a ostentação, nem que ressuscita o morto ele ouve. Ou seja, que lhe tapa-lhe os ouvidos, cega-lhe os olhos. A riqueza cega os olhos. E por isso quem está rico pensa que está sempre de boa consciência. E é isso que precisa ser questionado. Finalmente, e para terminar, eu quase que brincava aqui com a classe média, mas não brinco. É a sério. É porque os pobres não pagam impostos porque são pobres, não têm dinheiro. Os muito ricos arranjam um processo de safar. Quem é que está a levar em cheio na sociedade? A classe média. Esse é o problema de hoje? Há um problema de hoje, e não é só aqui, há um problema de hoje, e não queria chamá-lo político. Queria chamar um problema de organização social, porque não há direito a que... O que é uma classe média? Uma classe que pode ter uma casa, que pode ter um carro, pode ter meios modernos. Não são, de facto, pobres, podem ter o pão, mas não há direito de lhes irem a casa roubar o pão por causa de cumprirem uma lei económica ou um compromisso internacional. Penso que isto é uma concretização política, económica, muito concreta num país, e penso que também que nem que se ressuscita um morto, os políticos se convencem disso. O horizonte ideal era, enfim, de sermos todos classe média? Não sei dividir classes, não sei partir classes. O que sei é que era ser igualmente justo para com todos. Que os mais ricos, porque têm mais, pagassem mais,
que os mais pobres não o fossem, porque há uma outra coisa muito grave. Os pobres hoje estão a ser esquecidos. Hoje os pobres estão a ser esquecidos. É verdade que há mais solidariedade, mas, do ponto de vista de direitos dos pobres, eles estão mais humilhados do que estavam antes, porque está tudo voltado para extorquir o que a classe média pode dar para a sociedade. De qualquer maneira, eu acho, só um pequeno detalhe, não é? Eu acho que há aqui uma insistência muito forte neste contexto. O Evangelho é para anunciar a pessoa de Jesus Cristo e a boa nova de Jesus Cristo. E ao falar, ao colocar Jesus neste diálogo, é essencialmente para acordar aqueles homens muito religiosos do seu tempo. Não podemos desviar-nos daqui. Exato. Isto dirige-se aos religiosos do seu tempo, e eu também vejo aqui uma nota aos religiosos do nosso tempo, também percebermos que a relação que nós temos com os bens afeta a relação que nós temos também uns com os outros. E isto também pode acontecer no seio da própria Igreja, que também se pode instalar, que também pode cegar, ou que também pode criar um dinamismo de uma ação social e de uma ação que também pode não estar de acordo com pode ser muito virada para si mesmo e para iludir um certo comodismo e até uma certa... Então, há aqui uma insistência, não podemos esquecer, isto é para os fariseus, isto não é para a multidão em geral, é para os fariseus, dizer a relação que se cria com os bens afeta. E vejam que o problema só acontece, tudo está bem, parece estar aparentemente bem, mas só depois de morrerem é que vai surgir o problema. Chegam ao lugar do tormento, não é? Só que depois, eles quando morrem é que se vê que um tem um destino, outro tem outro destino. E isto não deixa de ser significativo. Portanto, a felicidade... E esta balança de Deus existe. Existe. Existe e colocar funciona. tudo no momento presente e o bem-estar, colocar a segurança no que se tem e no presente também está aqui muito incluído neste texto. Ora, já temos muito pouco tempo para analisar dois textos. Irmã Luísa Almendra, um minuto para nos dizer a mensagem do profeta Amós. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião. Exato. Amós só precede esta mensagem de Jesus para também dizer, na verdade, que Jesus não está muito longe, até por isso ele foi reconhecido também como um profeta, não é? Ele não está muito longe desta mensagem profética, que aqui até começa com este ai, que era uma expressão de lamento, que era que se dizia num contexto fúnebre, não é? Porque ele está a falar, não se fala de morte aqui no texto, mas é um anúncio de condenação, de denúncia de uma situação aqui muito clara de injustiça no seio do povo de Israel, em que uns também viviam muito bem e esqueciam os outros, e Israel nasce num contexto de aliança de Deus, essa é que é a referência. Portanto, a relação com os bens desviou este Israel do horizonte da relação com Deus e da aliança, que tem no seu coração o elemento da fraternidade, o elemento de pensar no irmão, e por isso tão importante ter a hospitalidade, a esmola. Isto era tão importante em Israel, não é? Pensar no outro. No outro. E Amós denuncia isto, que Jesus depois também vai denunciar no seu contexto social. Poderemos dizer hoje, ai daqueles que vivem comodamente em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em qualquer um dos sítios onde nos encontremos? Tem que se questionar, e não os amaldiçoo, não me compete, mas tem que se questionar sobre a forma como utilizam os seus bens, como os esbanjam e como partilham deles. Como dizia Paulo VI, o que te cresce não é teu, pertence aos outros. Eu julgo que esta lógica ainda está muito longe dos nossos corações naquilo que temos e que podemos partilhar. Mais do que partilhar o que nos sobra, interessa ficar só com o que precisamos? Ficar com o que precisamos. Nós hoje temos uma vida. O que é que nós precisamos? Depende também do tempo em que nós vivemos, depende daquilo que nós fazemos. Eu penso que não vamos também viver numa cidade como Lisboa como se vive no deserto para fazer penitência. Ou seja, temos de estar enquadrados no mundo em que estamos. E Jesus nisso foi sempre
soube sempre discernir o que é esse viver. Até ele se demarcou de João Batista nesse aspecto, com o sentido da realidade. Portanto, não vale a pena estar com ilusões de se vestirem como monges do deserto quando afinal, vivem num outro contexto e têm outras exigências. Mas isso não transforma, nem inibe, nem a exigência do coração de partilhar aquilo que se tem. Por isso, cada um tem de dizer, quando chega ao fim do mês, se recebe o seu salário, tem que perguntar o que é que deste salário eu posso dar aos que não têm. O que é que eu posso ajudar a esta associação que ajuda os pobres? Quer dizer, ninguém se pode pôr de fora, não apenas na caridade, na construção da justiça. Aí penso que é uma política pessoal que nós temos de usar nos nossos diálogos, naquilo que nós defendemos, naquilo que nós proclamamos. Temos um lugar nesta sociedade que não é extremista. Uma referência ao texto da segunda leitura, carta a Timóteo, irmã Luísa. Pronto, eu não vou aqui contextualizar quem é este Timóteo, porque já temos pouco tempo, mas Paulo escreve-lhe e diz-lhe, tu, e usa esta expressão, homem de Deus, tu que tens uma relação com Deus, tu que és alguém que tem essa relação, este texto não vai falar agora nem de ricos nem de pobres, só vai definir aquilo que faz parte de alguém que tem uma relação com Deus. Então, tu que tens essa relação com Deus, pratica a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a perseverança e a mansidão. E isto era muito importante porque se estava a viver num contexto em que se estava a exaltar, havia uns tais falsos mestres que exaltavam, de certa maneira, com as suas ideologias, uma certa discórdia, uma certa ignorância, inveja, enfim, ia-se suscitando este debate assim um pouco perturbado. Exatamente, aquilo andava meio morno por ali. Timóteo também já tinha tudo adquirido, era um discípulo de Paulo, e ele combate o bom combate, não adormeças. Combate o bom combate, entra na luta, interessa-te pelas coisas, não estejas apenas a cumprir uma obrigação burocrata. E julgo que muitas vezes nós, nos nossos trabalhos, à medida que vamos repetindo, vamos pensando que eles correm com naturalidade, quando não, eles têm que ser criativos, têm de investir o melhor das nossas energias em cada coisa que nós fazemos. E nós, cristãos, como militantes, como apóstolos, temos de ter isso em conta e não apenas cumprir, digamos, o horário burocrático das 8 às 6, porque isso não dá nada em termos de reino de Deus. Ficam esses desafios a partir dos textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Agradeço terem estado neste programa a apresentá-los e a analisá-los e, enfim, a sugeri-los para os dias de hoje. Muito obrigado. E ouvi com muito gosto aqui as reflexões da irmã Luísa. Mais logo pode seguir-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhes fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.